Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, com todos nós. Muito bom estarmos juntos para meditarmos na palavra de Deus, para crescermos juntos buscando direção espiritual, sabendo que Deus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, como disse Jesus Cristo. O Espírito Santo que habita em nós nos conduz em sabedoria, discernimento e direção espiritual para que nós possamos aproveitar o melhor desta vida. Agradeço a todos vocês que têm se inscrito no canal, têm compartilhado o vídeo, têm dado o seu like, o seu joinha, porque assim o YouTube entende que esta mensagem é relevante e desta maneira nós alcançamos mais pessoas que precisam voltar à palavra de Deus, aos princípios, aos valores, para encontrar a paz, felicidade, harmonia, sabendo que a palavra de Deus é a palavra da verdade, a palavra que nos conduz para a vida eterna e desde já, neste momento, nós possamos desfrutar do melhor do que Deus tem destinado para a nossa família, para cada um de nós individualmente, para que nós cresçamos em conhecimento, para que vivamos bem desde já, e este é o propósito de Deus para todos nós. Então você que já se inscreveu no canal, compartilhe esse vídeo, agradeço muito a vocês por fazerem isto, porque assim nós conseguimos levar a mensagem da palavra de Deus mais longe, especialmente nesse tema que nós estamos tratando, sexualidade à luz da Bíblia. O nosso tema de hoje, o título de hoje, limites e respeito dentro da questão da sexualidade. Em primeiro lugar, nós temos que observar que quando nós tratamos de sexualidade à luz da Bíblia, nós estamos falando do criacionismo, do Deus criador e mantenedor de todas as coisas, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, o Deus que revela o que é melhor para todos nós seres humanos vivermos em paz, felicidade e harmonia. Então, dentro da luz da Bíblia, a sexualidade apresentada por Deus desde o início, quando Ele criou homem e mulher, ela é uma sexualidade heterossexual e monogâmica. É assim que Deus apresenta a sexualidade. Também, além de ser heterossexual e monogâmica, ela é aprovada por Deus a partir do casamento, a partir do relacionamento conjugal. Então, todos esses detalhes nós temos que observar, nós temos que considerar para que, à luz da Bíblia, nós possamos voltar aos princípios e valores da palavra de Deus. Porque no nosso mundo relativizado, estes princípios e valores estão sendo deixados de ser praticados. A monogamia, a heterossexualidade, o celibato para aqueles que são solteiros, a preservação da pureza, da virgindade, tudo isso está sendo deixado de lado pela corrupção do pecado, pela compreensão de um mundo diferente, de um novo mundo, de um mundo diferenciado dentro daquilo que cada um está procurando em si mesmo para que viva segundo os seus próprios conceitos, preceitos, princípios e valores. E não é assim que Deus nos apresenta, não é assim que Deus fala conosco. Então, falando de sexualidade, à luz da Bíblia, nós temos que guardar em primeiro lugar estes princípios e valores, de que a sexualidade, biblicamente falando, ela é aprovada depois do casamento, heterossexualmente entre homem e mulher, e para aqueles que se mantêm solteiro,
Os solteiros devem se privar da sexualidade pelo celibato e desta maneira manter a sua pureza virginal. Porque a sexualidade bíblica, ela denota uma unidade espiritual que vai muito além da unidade física. A unidade sexual, quando homem e mulher se unem, eles reconstroem a unidade divina que Deus espera de todos nós, que Deus propõe para todos nós. Então, quando nós observamos a palavra de Deus na sua essência, na maneira que Deus quer falar conosco de modo muito especial, quando se trata de sexualidade, Deus quer que nós sejamos felizes. Deus quer que nós tenhamos prazer. Deus quer que nós tenhamos intimidade sexual para aqueles que têm o dom da sexualidade, para aqueles que têm desejo sexual. Porque como o próprio Jesus fala em Mateus 19, tem algumas pessoas que não nasceram com aptidão sexual e esses não devem nem se casar, porque senão vai trazer sofrimento para a outra parte, para o outro que se casou com ele e tem aptidão sexual. Quantas discussões, quantas brigas, quantos problemas existem na relação sexual, na intimidade sexual entre casais, porque um descobre durante o casamento que tem afinidade, que tem aptidão sexual e o outro não. Assim como nós temos o ditado popular que fala: quando um não quer, dois não brigam. Na questão da sexualidade, esse ditado é exatamente ao contrário. Quando um não quer, os dois brigam. É isto que acaba acontecendo na intimidade sexual. Quando um não quer, os dois acabam brigando, acabam tendo diferenças, acabam tendo desavenças. E a sexualidade faz parte do prazer humano, faz parte da entrega, do respeito, dos limites que nós devemos desenvolver segundo o que Deus prescreveu para todos nós. Já deixando muito bem claro que a Bíblia também fala a respeito da homossexualidade com respeito, mas como sendo uma corrupção do pecado, tanto a homossexualidade masculina quanto feminina. A Bíblia trata como uma corrupção do gênero humano através do pecado. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus e nós como cristãos que estamos buscando compreender a sexualidade à luz da Bíblia, nós entendemos que aquele que foi corrompido pelo pecado para a área da sexualidade, da homossexualidade, seja masculina ou feminina, ele deve ser respeitado, ele deve ser tratado, com carinho, deve ser abraçado, não deve ser de forma nenhuma agredido, em gestos, em palavras, na conduta do ser, porque tem que ser respeitado enquanto ser humano. Mas dentro da perspectiva bíblica, na relação com Deus, existem limites. E o limite desta questão da homossexualidade é que se alguém foi corrompido nesta área pelo pecado, ele deve lutar contra o seu pecado, assim também como um heterossexual corrompido na sua sexualidade com relação ao adultério. Aquele que não consegue manter a integridade, a fidelidade conjugal pela monogamia. E aí ele tem amantes, ele tem pessoas fora do casamento para atividade sexual. A Bíblia não difere um pecado ou outro. Para a Bíblia, a prática da homossexualidade, da sexualidade homossexual, ela é tão pecaminosa quanto o heterossexual em adultério. Então não há diferença do pecado nesse sentido diante de Deus.
Ambos têm que desenvolver domínio próprio, intimidade com Deus, para manter a integridade e a fidelidade para com Deus acima de todas as coisas. Então, o que é necessário? É necessário que nós nos enchemos do Espírito Santo, para que, cheios do Espírito Santo, nós possamos frutificar o domínio próprio, o amor, o respeito, a benignidade e fazer e conduzir a vida da maneira que Deus propõe para todos nós, vencendo o pecado que habita em nós. Todos nós somos pecadores. Tratando a respeito da sexualidade heterossexual no padrão da Bíblia, então nós voltamos a este princípio. Monogamia para os solteiros, o celibato mantendo a pureza virginal. Para os casados, além da monogamia, a questão dos limites e do respeito na relação sexual, na relação conjugal. Deve sempre haver limite e respeito. Tratando da questão da libido sexual com relação à sensualidade. A sensualidade, ela deve haver entre o casal. O casal deve buscar aquilo que a sua mente propõe como atração. Deve já buscar, a mulher deve buscar o homem, que seja atraente, seja agradável. O homem também deve buscar a mulher que lhe seja atraente, lhe seja agradável. Mas observem bem o que eu vou falar para vocês agora. Evitem estereótipos. O estereótipo, ele está no campo da ideologia, que quando se traz para o real, ele fica infundado, ele fica muitas vezes impossível de ser encontrado ou de ser praticado. Não existem pessoas de beleza perfeita, de corpo perfeito, com atração sexual perfeita. Não existem pessoas desta forma. Isto é uma idealização da mente. Assim como na infância as pessoas criavam um estereótipo do príncipe encantado ou da princesa que iria compartilhar da vida com ele, e no final ele acaba encontrando uma pessoa comum, em que ele tem que fazer dessa pessoa comum uma princesa para ele. Assim como a mulher, ao encontrar um homem comum, vai ter que fazer deste homem um príncipe para ele. Mas a grande descoberta é que tanto a mulher quanto esse homem não são princesas nem príncipes. Na realidade, todos nós somos sapos a serem transformados pelo Espírito Santo. Desta forma, com esta compreensão, é que nós nos tornamos reais, nos tornamos humanos, nós nos observamos enquanto humanos. E assim é que nós temos que lidar com a nossa perspectiva de relacionamento. Então, dentro daquilo que somos, quando homem e mulher decidem se casar, se entregar um ao outro em matrimônio, para aquele casal só existem os dois. Não existem mais pessoas no mundo. Passam a ser, com relação sexual, com a relação da intimidade, com a relação do respeito, dos limites, dos princípios e valores, agora só existe aquele homem para aquela mulher e aquela mulher para aquele homem. E os dois devem cuidar da sua higiene, da sua aparência, das suas características de se apresentar como homem e mulher um para o outro, despertando continuamente o interesse, despertando a libido, despertando o desejo que um deve manter pelo outro ao longo da vida. Um respeito
um desejo com respeito, com limites, com fidelidade e com integridade. Dentro desta questão da sexualidade, algumas perguntas se tornam comuns a respeito da intimidade sexual, naquilo do que pode ou que não pode ser feito. As pessoas costumam perguntar sempre que nós oferecemos palestras a famílias, a casais e até aos jovens solteiros a respeito de sexualidade. Os jovens costumam perguntar a respeito do sexo anal, né? Não só os jovens, mas todas as pessoas, né? As famílias, os casais casados, né? Costumam perguntar acerca de sexo anal, sexo oral, masturbação, período menstrual. São as perguntas, as questões mais frequentes que nós temos quando nós estamos tratando de palestras de sexualidade para casais. Então, começando pela questão do sexo anal. Nós temos que observar, em primeiro lugar, que ânus é um órgão do corpo que não é um órgão sexual. Ele não é um órgão preparado para a sexualidade, ele não tem função sexual. Ele não é um órgão feito para despertar desejo sexual. Então, se há um desejo de sexualidade anal, a pessoa deve buscar compreender a si mesmo, em primeiro lugar, o porquê que esse desejo nasce, o porquê que essa atração existe, tanto para aquele que se submete, quanto para aquele que impõe. Sabe que dentro das relações humanas nós observamos que a sexualidade anal é vista como uma grande agressão. Por isso que até criminalmente ele não é tratado, ou não era tratado até algum tempo, hoje mudou um pouco a lei, mas ele é visto não só como estupro, mas ele é visto como atentado violento ao pudor. Por quê? Porque a sexualidade anal faz parte de uma questão de violência. Quando nós tratamos de família, que observamos que aquele casal sofre, né, e tem no seu convívio a questão da violência doméstica, é muito comum observar que muitas mulheres se submetem ao sexo anal, porque desta forma o seu parceiro vai agredi-la menos fisicamente. Por quê? Porque ele já entende que a própria sexualidade anal ela é uma agressão. Na perspectiva bíblica, ela é antinatural. Quando nós olhamos o texto de Romanos, capítulo 1, onde o apóstolo Paulo fala que homens, né, deixaram o contato natural, né, com mulheres, né, dentro da relação natural, né, pênis, vagina, a relação natural. O que a Bíblia coloca é que a sexualidade anal ela não é aprovada por Deus, ela é antinatural, até porque o princípio da sexualidade bíblica é a vida, a manutenção da vida, o gerar a vida, o gerar o prazer. Não é violência, não é agressão, e principalmente de uma forma em que a vida não pode ser gerada daquela maneira. Então, o sexo anal, à luz da Bíblia, está descartado. A questão da masturbação. A masturbação, infelizmente, no mundo em que nós estamos vivendo, ela é até algumas vezes incentivada por muitas questões, né, com a desculpa para que o ser humano venha a se conhecer. Então, muitos sexólogos comuns, né, sem princípios e valores bíblicos, falam que
é bom a pessoa ter a prática da masturbação para se conhecer sexualmente. Não é isto que a Bíblia fala. O desenvolvimento do conhecimento sexual deve acontecer a dois dentro da sexualidade heterossexual, com os limites e respeito necessários. Então, a masturbação, quando ela é praticada, ela passa a ser prejudicial, ela passa a ser um vício repetitivo, como todo vício é, né? Por quê? Porque como ele trata da sexualidade, e a sexualidade desenvolve os sensos de prazer, então aquela pessoa fica condicionada ao prazer pela prática da masturbação. Nós temos que observar também que muitos casais que se relacionam, mesmo na intimidade sexual, sem o respeito, sem os limites, sem o trato necessário, sem os preliminares do respeito, do amor, da educação que deve haver entre os casais, muitas pessoas na sua sexualidade comum acabam se masturbando mesmo dentro da relação sexual. O homem, ao invés de gerar prazer na mulher, ele se masturba nela, e às vezes a mulher faz a mesma coisa com o homem. Isto não deve acontecer. Isso não deve ser assim, porque tudo tem que ser tratado com respeito, com limites, sem gerar vícios, sem gerar prejuízos. O prazer, ele deve ser guiado e controlado pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, em todas as coisas, inclusive na sexualidade. A mulher tem que ser amada, o homem tem que ser amado, os dois têm que ser respeitados nas suas preferências, nos seus gostos, na sua maneira de ser, dentro daquilo que Deus aprova biblicamente. Nós estamos falando para cristãos, estamos falando para pessoas que têm a palavra de Deus, a Bíblia, como única regra de fé e prática. Então, a masturbação, ela é um vício que vai degenerar a qualidade da sexualidade. A masturbação para a mulher vai acabar gerando um vício que será difícil de controlar posteriormente. Até durante a intimidade sexual, muitas mulheres acabam tendo a prática da manipulação sexual em si mesmo durante o ato sexual com o marido, porque ela se viciou de tal forma que ela tem que promover o prazer em si mesmo, mesmo que o marido esteja junto. Da mesma forma, o homem, né, que se vicia na masturbação, ele não respeita os limites e os valores, né, ou do convívio com a mulher. Então, a masturbação não é aprovada, não deve ser conduzida dentro de um casal cristão. A questão do sexo oral. O sexo oral, a Bíblia aprova, a Bíblia não aprova. Muitos pastores já falaram acerca disso, muitos teólogos já falaram acerca disso. A Bíblia não tem nenhum texto claro e direto falando a respeito da sexualidade oral. O que ela nos indica é, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 7, o versículo 4 em diante, o texto diz assim: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. Também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um do outro, salvo por mútuo consentimento. Consentimento, é esta a palavra. O casal na prática do sexo oral. Sexo oral, ele não é pecado, mas a prática do sexo oral
deve partir do consentimento entre aquele casal. Nós temos um texto bíblico em Eclesiastes, né, capítulo 7, versículo 2 na língua portuguesa e versículo 3 no hebraico, porque há uma diferença de contextos ali, mas quando nós tratamos desse texto de Eclesiastes, aliás, desculpe, de Cantares, estou trocando o texto aqui, Cantares, né, capítulo 7, versículo 2, no texto da língua portuguesa, e o versículo 3 no texto hebraico. Cantares de Salomão, Cântico dos Cânticos, como está em algumas Bíblias. O versículo 2 na língua portuguesa, na tradução da língua portuguesa, fala: o teu umbigo é taça redonda, a que não falta bebida, e o teu ventre é monte de trigo cercado de lírios. Esta palavra que está traduzida no versículo 2 de Cantares, Cântico dos Cânticos, capítulo 7, versículo 2, esta palavra que está traduzida na língua portuguesa como umbigo, no hebraico, que é o versículo 3, o mesmo versículo, esta palavra, ela é de uma indicação de sexo oral. Ela se trata de uma palavra que leva à compreensão de que, quando se fala o teu umbigo é taça redonda, ele está falando aqui, na verdade, do músculo sexual, do órgão genital feminino, da vagina, né, que ele está falando, que foi traduzido aqui no português como umbigo, e no texto hebraico se trata de órgão sexual, de músculo sexual, né, que pode ser aplicado tanto para o homem quanto a mulher. Pode ser tanto o pênis quanto a vagina. A palavra do hebraico é xererecá. Né? Xererecá é uma palavra hebraica que indica um músculo sexual da atividade da prática do sexo oral. Mas quando nós falamos de sexualidade oral, nós temos que observar que não é todo mundo que vai conhecer o hebraico para saber se a Bíblia aprova ou não aprova. E Deus não fez desta maneira porque Ele quer que nós cresçamos em maturidade, respeitos e limites. Cada um respeite a sua mulher, a mulher respeite o seu marido, se for consentimento, se for comum acordo entre os dois, né? Esta prática pode ser feita, mas, né, em comum acordo entre os dois. Né? Se não for assim, né, não vai ser de bom tom, não vai ser respeitoso, ultrapassar o limite daquilo que o outro não aceita, daquilo que o outro não quer fazer. Então, o que deve ser observado, em primeiro lugar, são os limites e o respeito que o casal tem que ter na decisão de consentimento para esse tipo de prática. Mas, biblicamente falando, não há pecado nem orientação direta para isso. O que há é consentimento. Agora, duas questões têm que ser consideradas. A primeira questão é a sensibilidade olfática da mulher, em que o odor, o cheiro do órgão sexual pode ser desagradável, né? Tanto para um homem quanto para uma mulher, mas a mulher tem uma sensibilidade olfática maior e isto pode incomodar de alguma forma. Também observar o porquê da necessidade do sexo oral. Né? Isto pode ser interpretado como algo que foi estimulado, né, na infância, ou que não foi bem tratado dentro da construção dos prazeres da infância. Então, o que acontece é que o primeiro contato de prazer que todo ser humano tem é através dos lábios, é através da boca, porque ele amamenta
né? Ele é amamentado através da boca, e esse toque da amamentação traz o primeiro prazer, né, quando o ser humano nasce. Então, o toque dos lábios, o toque degustativo, ele acaba despertando a sensibilidade do prazer no ser humano. Então, muitas vezes, essa questão da prática oral se trata de uma infantilidade construída na percepção da mente, que não foi tratada ao longo do crescimento humano e também gerou um vício. E isso também deve ser tratado, deve ser cuidado. Né? Por último, a questão da mulher no período menstrual. Né? Se pode haver intimidade sexual durante esse período, se não pode haver intimidade sexual. Quando nós olhamos o texto de Levítico, né? Levítico, quando fala no capítulo 15 a respeito tanto da poluição do homem, né? Da ejaculação voluntária do homem, né? E também da menstruação na mulher, as duas características que a Bíblia aponta, né, para esses dois fatos é que tanto o homem quanto a mulher, né, que tem essa ejaculação espontânea, essa poluição, e a mulher que está em período menstrual, a Bíblia classifica os dois como imundo. Imundo não é uma conotação de sujeira. Imundo é um termo teológico em que diz, né, trata a respeito daquilo que tem relação com a morte. A mulher não prepara o seu corpo para a menstruação. Ela é preparada para receber a vida, para conceber, para ter a concepção e a gestação. Como a fecundação não aconteceu, é que vem a menstruação. Então a mulher se prepara para a vida. Quando a vida não acontece, vem a menstruação, que é um período de morte. Por isso, também que a menstruação, o período menstrual, causa a conhecida TPM, né? Uma irritação, uma tensão pré- e pós-menstrual durante a menstruação, porque essa tensão também, na sua essência, ela faz parte de um luto de um corpo que foi preparado para a vida e agora está em processo de morte, porque não houve concepção. No caso do homem, o homem não tem menstruação, né? Então, como ele vai eliminar o acúmulo de esperma, de espermatozoide que vai desenvolvendo ao longo do dia a dia dele? Se não há atividade sexual, ele vai chegar a um ponto de ter uma ejaculação espontânea, chamada de poluição, né? Essa ejaculação espontânea nada mais é do que a eliminação, né, do excesso de esperma, de espermatozoides que foram produzidos. Então, da mesma forma da menstruação, né, o homem também elimina o seu esperma, os espermatozoides, e também não há concepção, e a Bíblia classifica como imundo, porque também seria um processo de morte. Mas a questão é que durante o período menstrual, a mulher não deve ter intimidade sexual, né? Por várias questões, mas principalmente porque ela tem que ser respeitada na sua intimidade durante este período. No contexto hebraico existe algo muito bonito a respeito disso para o casal. O casal considera o período da menstruação, né, como um período de afastamento, como um período de desenvolvimento do fruto do Espírito, o domínio próprio, para que depois que passar aquele período, a primeira intimidade sexual que o casal terá, né, será como uma renovação de votos conjugal, como uma nova lua de mel. Então ele tem
uma renovação de voto conjugal a cada mês depois que a mulher termina o período menstrual. Uma renovação de voto de fidelidade, de voto de integridade, uma renovação da intimidade e do prazer proposto por Deus para todos os casais. É algo muito bonito que nós gostaríamos de preservar para aqueles que conhecem, né, que é muito interessante quando é feito desta forma. A mulher ela é respeitada durante o seu período menstrual e ao término, quando eles vão ter o primeiro momento da intimidade sexual, é feito um dia especial, um jantar especial, um momento especial para que aquela renovação de aliança conjugal aconteça, e isso acontece todos os meses. Deus tem as suas maneiras de nos tratar para que nós desenvolvamos o melhor da nossa vida conjugal dentro da intimidade sexual também. Deus quer que nós vivamos bem, que tenhamos prazer, que tenhamos satisfação, mas com limites e com respeito dentro da sua palavra. Vamos orar juntos? Deixe Deus tratar de você. Deixe Deus cuidar da sua vida sexual, da sua vida conjugal, da sua vida familiar. Tudo será cuidado, restaurado com prazer, com limites e respeito dentro da palavra de Deus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra que é viva e eficaz, pela maneira que o Senhor fala conosco, pela maneira que o Senhor cuida de nós. Que nós possamos aprender do Senhor todos os dias e estar sensíveis à Tua voz. Nós te agradecemos pela paz, colocamos nossas vidas em Tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.